Eu li um artigo no jornal A Folha de São Paulo, que foi escrito pelo Rodrigo Zeidan. O link está aqui na descrição. E o Rodrigo, ele fala lá no artigo dele de que você amar a sua carreira ou amar o seu trabalho é uma grande armadilha. É um artigo muito interessante. E eu concordo com alguns pontos que ele fala lá e eu gostaria de comentar esse artigo, trazendo algumas percepções, algumas narrativas da administração, pegando ali um pouquinho da sociologia e da filosofia. O que o Rodrigo basicamente fala é o seguinte, que as empresas elas querem que o funcionário as ame ou tenha lealdade a elas simplesmente para pagar menos salários. Porque se você ama o seu trabalho, se você ama aquilo que você faz, você já tem um ganho não pecuniário pelo seu trabalho, porque você faz aquilo que você gosta. E ao ter esse ganho não pecuniário, eu posso pagar um salário um pouco menor, ou seja, eu compenso esse ganho não pecuniário maior com um ganho pecuniário um pouquinho menor. Então eu consigo, caso o meu funcionário goste do trabalho, ame o que ele faz, eu consigo fazer com que ele trabalhe por um salário um pouco menor. E eu já falei isso em outro vídeo e gostaria de retomar esse ponto, de que a administração, é uma visão que eu tenho, é a arte de extrair mais trabalho do trabalhador. E nós vemos toda a evolução do pensamento da administração, ou toda a evolução dos métodos científicos, como sendo formas de extrair mais trabalho do trabalhador. Lá na Revolução Industrial, quando você começa a ter um boom, um aumento muito grande da oferta de produtos, eu preciso ter pessoas para comprar esse produto. Então o que eu começo a fazer? A escravidão começa a acabar, começa a ter mais trabalhadores assalariados e assim ele consegue trabalhar duas vezes. A primeira parte do trabalho ele trabalha produzindo e a segunda parte do trabalho o trabalhador trabalha comprando. E o Adam Smith, lá no Riqueza das Nações, ele fala algo muito interessante. O Adam Smith ele fala que o trabalhador assalariado mais improdutivo, ele é mais produtivo do que o escravo mais forte. E o assalariado, ele é mais produtivo do que o escravo porque eu consigo fazer com que o meu trabalhador assalariado trabalhe um pouco mais do que o limite. Mesmo o escravo, ele só vai dar 100% do seu rendimento. O trabalhador assalariado, eu consigo fazer com que ele dê 110, 115%. E eu consigo fazer isso dando um salário variável. Olha, se você produzir um pouquinho mais, eu vou te dar um pouquinho mais também de salário. E essa foi uma concepção do Frederick Taylor, que Taylor trouxe de Adam Smith. Taylor foi a primeira pessoa que pensou a administração como ciência. E ele tem uma concepção do trabalhador e até do ser humano que é o do homo economicus, ou seja, o homem só trabalha pelo dinheiro. Só que depois nós tivemos a experiência de Hawthorne e a teoria das relações humanas. O homem não só trabalha pelo dinheiro, o homem tem necessidades pessoais, necessidades sociais, ele também trabalha para satisfazer essas necessidades. As necessidades sociais, as necessidades de relacionamento motivam também o ser humano. Só que a forma como você vai motivar o seu chão de fábrica é diferente da forma como você vai motivar o seu alto executivo. Então, a motivação ela é muito personalizada, ela é muito pessoal. Cada pessoa vai se motivar de alguma forma. E hoje em dia nós temos métodos muito sofisticados de motivação das empresas. Métodos muito sofisticados para nós extrairmos mais trabalho do trabalhador. Algumas empresas, por exemplo, principalmente essas gigantes de tecnologia, se você vê o filme Os Estagiários com o Vince Vaughn e o Owen Wilson, você vai ver alguma dessas coisas ocorrendo lá no Google. Lá no filme Os Estagiários mostra que o Google tem um cantinho da soneca. E você acha que o Google tem um cantinho da soneca porque eles são gente boa, porque é uma empresa legal? Claro que não. O Google sabe que o seu funcionário trabalha muito. E ele sabe que muito do cansaço do funcionário é em decorrente da própria empresa. Porque o cara trabalha muito, então ele não tem tempo de fazer as coisas na casa dele, não tem tempo para o lazer, então ele vai dormir tarde. Ou ele chega, trabalha muito tarde, vai dormir e dorme pouco. E ele tem uma necessidade por repouso. Só que eu também sei que se o meu funcionário vier para o trabalho com a necessidade de dormir e só solucionar na hora que ele voltar para casa para dormir, ele vai passar o dia inteiro, 8 a 10 horas, trabalhando em um ritmo com uma produção abaixo do que eu gostaria. Então eu dou lá o meu cantinho da soneca para o meu funcionário, ele vai dormir, se dormiu, dormiu, repousou, repousou, volte para o trabalho com uma produção maior. Tem lá o cantinho da diversão com sinuca, ping-pong, sei lá, videogame, porque eu tenho uma necessidade de me divertir. Foi lá, se divertiu, beleza, agora volta para o trabalho. Antigamente você não podia, era desincentivado, era proibido você se relacionar com um colega de trabalho. Hoje não é liberado. Você tem uma necessidade de se relacionar com a sua namorada, ela está na sala do lado, vai lá. Matou a necessidade, volta para o trabalho. Hoje em dia, também algumas empresas deixam você levar o seu cachorrinho para lá. Porque o cachorro, ele é a única ligação afetiva real que a pessoa tem.
ela mora fora da casa dos pais, mora em outra cidade, os relacionamentos dela sempre dão no mundo virtual, então o cachorro é o único laço afetivo que ela tem com o mundo real. Então, traga o seu cachorrinho para cá. Interagiu com o seu cachorro? Interagiu. Agora, volte para o trabalho. Olha só como isso é muito sofisticado, essa forma de extrair mais trabalho do trabalhador. Isso é absurdamente sofisticado e absurdamente diferente de tudo que nós encontramos até hoje. E no artigo, o Rodrigo ele fala que muitas vezes a nossa identidade ela está confundida com a nossa identidade do trabalho. Ou seja, a nossa vida se confunde com o trabalho. E é bem interessante porque isso me remeteu ao livro A Classe Média no Espelho, do Gessé Souza. É um livro muito interessante. Gessé, ele é um sociólogo brasileiro. Leia os livros dele, são livros bem interessantes. Logo no primeiro capítulo do livro, o Gessé ele fala sobre a identidade moral da classe média. E ele fala que essa definição que nós temos hoje do trabalho vem muito da Reforma Protestante. Porque antigamente, antes da Reforma Protestante, o trabalho era visto como algo indigno, porque os nobres não trabalhavam, pessoas abençoadas por Deus que tinham o sangue azul não trabalhavam. Então o trabalho era algo indigno. Só que quando nós tivemos a Reforma Protestante, passa a ter uma nova percepção o conceito de trabalho. Todo trabalho, independentemente de qual for esse trabalho, ele é digno, desde que você faça esse trabalho de forma bem feita. Desde que você se dedique a esse trabalho, você tem um trabalho digno. Ou seja, você tem um sentido na sua vida. E além do trabalho, o outro sentido ele é justamente o casamento, as relações pessoais. Então a sua vida ela tem sentido se você trabalha ou se você tem um casamento, um parceiro. Isso ele é muito importante porque o trabalho ele é o sentido da vida da pessoa. E para reforçar essa visão do Gessé, nós temos o Bauman. O Bauman ele fala que hoje o mundo é muito líquido, as relações elas não são mais relações profundas, tudo isso é muito superficial. As relações que você tem com as suas namoradas, com os seus namorados, com as pessoas que você se relaciona, com a sua família, com o seu local de nascimento, com o seu próprio trabalho. E como as nossas relações com a nossa origem também são muito superficiais, eu não tenho que mais cumprir um rito, eu não tenho que mais dar continuidade com a história da minha família, com a vocação da minha família. Então, se meu pai é médico, eu não preciso ser médico. Se meu pai é advogado, eu não preciso mais ser advogado, eu posso ser aquilo que eu quiser. E isso faz com que o sentido da vida seja muito superficial, não seja profundo. Porque se antigamente eu tinha um sentido muito profundo que era dar continuidade com a vocação da minha família, hoje eu posso fazer o que eu quiser. Então se antigamente o meu sentido da vida era perpetuar a vocação da minha família, hoje eu sou livre para escolher o meu próprio sentido. E aí está uma dificuldade, porque nós temos um vazio existencial. A filosofia existencialista, ela fala que nós temos um vazio existencial e nós queremos preencher esse vazio. E geralmente nós queremos preencher com algum sentido para a nossa vida. Só que aí vem uma crítica muito interessante do Albert Camus. O Albert Camus, ele foi um escritor argelino que morou na França, é um pensador com a literatura. Na verdade, Camus é um filósofo também. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura, os livros dele são muito interessantes. E o Camus ele fala que, na verdade, nós somos pessoas que temos raciocínio, temos inteligência, e por nós termos raciocínio, nós queremos encontrar razão em tudo o que nos aparece no nosso mundo. Só que a vida não tem razão, não tem sentido. As coisas simplesmente acontecem, e por isso ela vai ser melhor vivida se não tiver sentido, se você não ficar buscando um sentido. Isso é chamado de o homem absurdo, porque o mundo ele é muito contraditório. E o próprio Camus, ele é uma pessoa contraditória. Porque ao mesmo tempo que ele nos liberta dessa necessidade de buscar sentido para a nossa vida, ao mesmo tempo que ele nos deixa mais aliviados porque mostra que a vida não tem sentido, então nós não precisamos buscar sentido, ele também nos deixa muito apavorados, porque a vida não tem sentido, então isso também nos apavora. Mas poucas pessoas levam esse estilo de vida do Albert Camus, podemos dizer assim, que elas não buscam sentido. Muitas pessoas buscam um sentido para a vida. E elas encontram justamente no trabalho, porque as empresas elas imputam, sabendo que as pessoas elas buscam um sentido, elas colocam que o sentido da vida daquelas pessoas é justamente o trabalho. Então assim elas conseguem produzir mais, porque o sentido da vida da pessoa se confunde com o sentido do trabalho. Então, o trabalho, muitas vezes, a missão da empresa é mudar a forma como a medicina é feita no Brasil, transformar a vida das pessoas, fazer com que as pessoas vivam melhor. E isso são causas muito nobres. Então, o funcionário, ele interioriza aquela causa, trabalha, confunde a causa do trabalho como fosse a causa da própria vida, e aí ela vai trabalhar mais,
recebendo um salário menor, porque você tem um outro ganho não pecuniário. A empresa vai fazer com que você trabalhe mais, ame o seu trabalho, e assim você tem um ganho não pecuniário, e aí faz com que você confunda a sua vida, a sua causa de vida com a causa do trabalho. As duas coisas se misturam, então você não está trabalhando. Na verdade, você está progredindo, ou seja, você está fazendo com que a sua causa, a sua razão de existir, que é fazer com que a vida das pessoas melhore, no trabalho você está fazendo com que essa sua causa prossiga, você está com o seu trabalho atingindo aquele seu motivo de viver, que é fazer com que a vida das pessoas melhore. E assim você tem um outro ganho, você trabalha muito mais motivado, você trabalha com muito mais empenho, e assim você consegue render mais, a empresa faz com que você produza mais, trabalhe mais, a empresa extrai mais trabalho de você. Esse assunto é um assunto muito interessante, muito pertinente, e ele faz parte nesse mundo que nós vivemos hoje. Então, a vida das pessoas se confunde com a vida do trabalho, porque é só um trabalho que as pessoas têm. As relações são muito superficiais, muitas pessoas moram longe de suas casas, elas não têm outro motivo para existir senão o motivo do trabalho, e assim as empresas conseguem fazer com que o trabalhador trabalhe mais. As empresas conseguem fazer com que os trabalhadores consegue extrair mais trabalho dos trabalhadores. Isso é muito interessante, o link para a coluna do Rodrigo Zeidan está aqui na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, deixe o seu comentário sobre essa percepção, essa visão mais sociológica, filosófica e administrativa desse conceito novo, recente do trabalho. E lembre-se, pessoal, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.